A paz do Senhor, queridos. Amém. Glória a Deus. Eu convido a todos a se porem de pé para que possamos orar a Deus, entregar esse culto na mão dele, render adorações somente àquele que é digno. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, muito obrigado, Jesus. Te rendemos adoração e louvores, meu Deus, e agradecimentos, porque o Senhor, meu Deus, com a sua graça sempre faz aquilo que não esperamos, Senhor. Não merecemos, mas o Senhor está conosco. Obrigado por estar conosco, meu Deus, esse dia inteiro, pelas tuas bênçãos, pela saúde, pelo ar de respirar. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Jesus. Abençoa a vida de cada um, meu Deus, que já está nesse local, aqueles que estão para vir. E da mesma forma, meu Deus, na mesma medida, o Senhor também abençoe as pessoas que estão assistindo através dessa transmissão. Que elas também sejam tocadas e curadas por Ti nas suas casas. Que suas famílias também sejam abençoadas, meu Deus. Toma, Jesus, cada pessoa que está aqui para Te render adoração e louvor. Recebe, meu Deus, o preletor que vai falar uma palavra vinda de Ti para os nossos corações. Receba a vida do Teu servo. Receba as nossas vidas aqui, que cada louvor seja para Te render, meu Deus, adorações. Porque Tu és digno, meu Deus, Tu és merecedor. Todo louvor e honra seja a Ti, Pai. Amém. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, 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 Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Senhor, até transbordar. Derrama sua glória, derrama. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Senhor, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória.
proveis o fogo, ó Senhor, e eu o sacrifício eu sou. Tu proveis o Espírito, abro por inteiro, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Senhor, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Aleluia, derrama sua glória sobre a tua igreja. Glória a Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, Ele é ousado, amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso nem merecendo, mesmo assim Ele se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de
comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim ele se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, Destrói as mentiras pra me encontrar. traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar, Senhor. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar, Senhor. Derruba as muralhas, Destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mas mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Eu não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mas mesmo assim ele se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluias! Ousado amor de Deus. Aleluias! Glória a Deus. Meu Deus, todo dia vejo a minha vida se distanciar do teu querer. Corro por mim mesmo, eu faço por mim mesmo. Eu só quero ser o que eu sonhei. Veja as minhas mãos, te entrego em tuas mãos. Vem e torna todas as coisas novas, faz de tudo novo.
Deus, todo dia vejo a minha vida se distanciar do teu querer. Oh, amor, por mim mesmo, eu faço por mim mesmo. Eu só quero ser o que eu sonhei, mas veja as minhas mãos, te entrego em tuas mãos. Vem e torna todas as coisas novas, faz de tudo novo, ignora o eu, esquece os meus erros, perdoa os meus medos, quebra e faz de novo. Vem e torna todas as coisas novas, faz de tudo novo, ignora o eu, esquece os meus erros, perdoa os meus medos, quebra e faz de novo. Imploro teu favor, não quero ser mais eu. 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 Vem todas as coisas novas, Senhor, faz de tudo novo, ignora o eu, meu Deus, esquece os meus erros, perdoa os meus medos, Jesus, quebra e faz de novo, imploro teu favor. Vem e torna todas as coisas novas, faz de tudo novo, ignora o eu, esquece os meus erros, perdoa os meus medos, quebra e faz de novo, imploro teu favor. Não quero ser mais eu. Não quero ser mais eu. Não quero ser mais eu. Eu estou cansado de mim mesmo, Senhor. Vem e torna todas as coisas novas, faz de tudo novo, Senhor, ignora o eu, esquece os meus erros, perdoa os meus erros, quebra e faz de novo, imploro o seu favor. Não quero ser mais eu. Aleluias. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, meu Pai. Ministério de Louvor agradece essa oportunidade maravilhosa de render louvores a esse Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Receba essa equipe, meu Deus, em nome de Jesus. Toma a vida, meu Deus, e a família aqui representada. Que o Senhor sustente, meu Deus.
traga fé a cada dia, nos sustente em Ti, Pai. Precisamos de Ti, Pai. Necessitamos, meu Deus, do Teu carinho, do Teu amor. O Senhor sempre nos surpreende, meu Pai, fazendo muito mais do que esperamos. A Tua graça é infinita, meu Pai. E possamos entender que devemos seguir a Cristo, não somente por lei, mas por necessidade. Precisamos entender que o Senhor é amor. O Senhor é a nossa salvação, a nossa esperança em um mundo tão perdido, Pai. Abençoa a vida de cada irmão que está aqui nesse lugar. Que eles recebam cura espiritual, meu Deus, cura emocional, cura física. E que haja restauração de lares, meu Deus, em cada vida aqui. Que as suas famílias, meu Deus, recebam abundantemente a Tua graça. E que flua, meu Deus, como um rio de poder sobre a família de cada um. Que a Tua presença, meu Deus, nunca falte na vida de cada um. Precisamos de Ti aonde quer que nós vamos, meu Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Nós somos a Tua igreja e reconhecemos que só Tu és a salvação, Jesus. Muito, muito obrigado, meu Pai. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Gostaria de, para iniciarmos, ler em Jeremias, capítulo 18. Amém? Jeremias 18, verso do 1 ao 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui eu à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Antes de iniciarmos, eu queria fazer uma pergunta. A pergunta é bem pequena, mas ela muitas vezes nos faz refletir bastante. Essa pergunta só tem 3 palavrinhas. Essa assim, ó, quem é você? Essa é uma pergunta que tem ecoado muito no meu coração e eu acredito que de outras pessoas também. Quem é você? Eu sei que a gente tem, eu diria, centenas de formas de responder essa pergunta. Você pode pensar pelo lado da sua carreira profissional, né? Eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou professor, eu sou lanterneiro, eu sou um monte de coisa. Você pode pensar também pelo lado da família, né? Eu sou filho de fulano, eu sou pai de Beltrano, sou irmão de não sei quem, sou irmão, sou cunhado, amigo e tantas outras coisas mais, né? Mas aí, uma das respostas para essa pergunta é uma resposta que muitas das vezes a gente não gosta de dar. Na verdade, eu nunca ouvi alguém dando essa resposta quando alguém te pergunta: quem é você?
Mas está lá em Isaías 64:8, que diz assim, ó: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Não sei se vocês repararam, mas aqui diz que nós somos barro. Nós viemos do pó, e ao pó certamente a gente vai retornar. Essa é uma verdade que muita gente tem dificuldade de engolir. Que tudo isso aqui passa e de onde a gente veio, a gente vai voltar. Mas aí tem gente que vai dizer assim: ah, mas eu sou filho de Deus, né? Eu não sou barro. Não, você é filho de Deus, mas você é barro. E isso só mostra o amor que Deus tem por nós. Que mesmo a gente sendo um barro que muitas pessoas desvalorizam, Ele mesmo assim quer que a gente seja filho dele. Só que acontece uma coisa: mesmo sendo barro, há barro e barro. Vamos lá para isso. Nós éramos sem utilidade. E aí por isso que eu digo que há barro e barro. Porque tem aquele barro que ninguém quer, sabe? A gente joga no meio do caminho e todos pisoteiam, passam por cima e ninguém olha, nem percebe que é barro. Mas tem aquele barro que a pessoa certa sabe o valor que ele tem. A gente falou até um pouquinho sobre servir na nossa consagração no domingo. E aí a gente para pensar um pouquinho sobre isso. A gente vê, né, o grande exemplo que Jesus nos deu. E foi o maior exemplo de servo. E aí o que acontece? Mesmo a gente sendo barro, se a gente serve, se a gente se torna servo, a gente ganha utilidade. E aí, se a gente ganha utilidade, qual é essa utilidade, né? Então, a partir do momento que a gente reconhece que é barro, que precisamos passar por um processo, aí Deus entra no negócio e faz tudo acontecer. Mas vamos lá para Jeremias 18. Repare que a primeira palavra, na outra versão que eu li, a primeira palavra que Nosso Senhor diz a Jeremias é: levanta-te. Isso é algo que tem acontecido muito nos nossos dias, né? A gente tem andado tão desapercebido, a gente passa por muitas vezes situações que a gente parece que não está mais vivendo, está praticamente só existindo e vai embora. Mas a palavra de Deus para as nossas vidas, a primeira ordem que Ele nos dá é: levanta-te. Em outras palavras, Ele diz: haja, faça alguma coisa, não fique aí parado. Mas uma coisa muito interessante que eu parei para pensar é que existem alguns tipos, né, de levantar. A gente tem um levantar que é um levantar muito sem expectativa de algo a mais, sabe? Aquele levantar que você faz assim: ah, poxa, eu vou levantar para ir ali, mas só porque eu tenho que ir ali mesmo, senão nem levantava, eu não queria fazer mais nada. A gente pode ver isso lá em 1 Reis, quando Elias ele foi ao deserto, ele se assentou embaixo de um zimbro, né? E olha o que a palavra de Deus diz. 1 Reis 19, do 4 ao 6. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou. Ele disse: levanta-te, come.
E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Veja que Elias teve um levantar sem pretensão alguma de continuar. Ele só levantou por ordem de Deus para comer, e a Bíblia diz, ele voltou a deitar, ele comeu, bebeu e voltou a deitar. A gente percebe que ele estava numa situação que ele já não tinha mais esperanças, ele já não tinha mais força, e ele pede a Deus: Deus, tira a minha vida, eu não aguento mais. E quantas pessoas, né, não tem tido esse sentimento, esse pensamento? A gente percebe um grande mal neste século, que a gente vê depressão, suicídio, tantas doenças psicológicas afetando. Isso não é só no mundo afora, não. Isso acontece dentro da igreja. Mas é por causa que a pessoa não tem Deus? É porque ela não busca Deus? Não, cara. Qualquer um de nós, se não vigiarmos, se não tomarmos cuidado, a gente pode acabar sofrendo isso, pode acabar entrando nesse poço que para sair é muito difícil. Só que uma coisa que a gente tem que pensar é que eu estou aqui, eu caí, eu não consigo. Mas você vai deixar de lutar? Nunca que a gente pode deixar de lutar. A gente vê que a vida é uma luta diária, todos os dias nós somos tentados, todos os dias, muitos dias a gente acorda cansado, sem força para continuar, mas a gente não pode desistir. Essa é a questão. É por isso que Deus diz: levanta-te. Pode estar difícil, pode estar complicado, você pode achar que não tem mais jeito, mas Deus diz: levanta-te. E nesse levanta-te tá assim, ei, eu posso, tá? Basta você levantar. Levante para eu fazer algo em sua vida. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas hoje. Levanta, faça alguma coisa, haja. Quantas vezes a gente para pensar e a gente pensa e nunca age. Eu digo por experiência própria. A gente muitas vezes acorda e fala com Deus e pensa: meu Deus, quantas coisas que eu preciso melhorar. Meu Deus, eu preciso te buscar mais, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a tua palavra. Só que a gente fica só no pensamento. A gente só pensa: eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. A gente gasta tanto tempo somente pensando que a gente precisa fazer alguma coisa, e na hora de fazer a gente não faz nada. Essa é uma realidade de muitos de nós, em muitas situações, muitas ocasiões. Mas a ordem de Deus do levantar não é esse levantar que aconteceu com Elias aqui. Não é somente para você existir, levanta e come e bebe água para somente sobreviver. Não, até porque a gente vai ver mais na frente que Deus tinha algo muito maior. Não era só para Elias levantar, comer, beber e dormir. O levantar de Deus é justamente: levanta-te como um primeiro passo para depois fazer alguma coisa. E aí o Senhor continua, aqui em Jeremias 18, ele diz: levanta-te e desce à casa do oleiro. Percebe que não foi somente levanta-te. Não é um levanta-te jogado no meio do nada. É um levanta-te com uma primeira atitude a ser seguida, a ser tomada. E depois vem então:
e desce à casa do oleiro. E ele continua: e lá te farei ouvir as minhas palavras. Perceba que logo depois que Deus diz isso, Jeremias diz: e desci à casa do oleiro. Parece às vezes tão fácil, né? O Senhor manda, desce, e eu desci. Mas é aí que está uma grande questão. Não é fácil muitas vezes seguir a vontade de Deus, principalmente por causa das nossas vontades. É interessante que eu estava ouvindo uma música esses dias e ela diz mais ou menos assim, que não importa quantas batalhas que eu lute, quantos muros que eu derrube, quantos montes que eu suba, a pior batalha é sempre contra mim mesmo. E a gente tem diversos outros exemplos que a pior guerra que a gente tem é contra a nossa carne, as nossas vontades, contra nós mesmos. Mas lembre-se, Deus diz: levanta, dê o primeiro passo na luta contra a carne. É óbvio que você não vai, meu Deus, vou acordar amanhã e hoje eu vou acabar com a minha carne. Não vai ser assim. Mas a gente precisa todos os dias levantar com a disposição de lutar. A gente precisa todos os dias levantar com força, mesmo que não tenha, mas busque forças em Deus para levantar e para brigar, para lutar nessa guerra, que é até a gente morrer. Mas não desanime, porque Deus tem algo muito melhor para nós. Assim que esse mundo passar, todas as coisas, essas coisas materiais, a gente tem uma glória muito maior, muito melhor. A palavra de Deus diz que essas aflições momentâneas não devem nunca e não vão se comparar a tudo aquilo que há de vir por meio de Deus para as nossas vidas. Queridos, não sei se vocês lembram, eu falei sobre o barro, né, no início. Mas por que falar sobre o barro, né? Justamente porque o barro para muitos não tem utilidade nenhuma. Mas quando a gente vê aqui, como nessa passagem, um oleiro, ele olha o barro com outros olhos, de outra maneira. Ele vê naquele barro que muitas pessoas jogariam fora. Eu digo até que muitas pessoas que estão na igreja jogariam fora, não dão nada por eles. Mas ele olha para esse barro que muitas vezes ninguém quer e vê um potencial muito grande de se tornar um vaso. Um barro por si só não tem grandes utilidades, mas um vaso é outra coisa. Mesmo que seja um vaso de barro, quantas coisas você pode guardar, usar ele? Então perceba que o barro por si só não tem utilidade nenhuma, mas o que o oleiro ou alguém capacitado pode fazer com aquele barro, aí sim dá uma grande utilidade para ele. E a gente vê que Elias levanta, age, vai até a casa do oleiro, então ouve o que Deus tinha para ele. E o que Deus fala para ele? Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? O que aconteceu com o oleiro aqui? O que fez, né? A palavra de Deus diz que Jeremias, quando ele chega, ele vê o oleiro preparando o barro para fazer o vaso. Mas aí, aquele vaso que estava sendo formado,
se quebrou. Só que o que é muito interessante nessa passagem é que mesmo aquele quase barro, né, que estava ainda em processo, tendo sido quebrado, o oleiro não descartou. Ele pega aqueles cacos, aqueles pedaços, junta e faz um vaso novo. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aqui não diz que o oleiro refez metade do vaso. Não diz que pegou um pedaço do vaso que ainda estava bom e refez só o outro pedaço. Não, ele diz que refez o vaso, fez um vaso novo. Você tem ideia do que é isso? Não é um pedaço, não é uma obra incompleta. Ele faz tudo novo. Em todas as áreas da nossa vida, quando Deus, que é o oleiro, Ele enche, Ele nos pega e refaz. Ele não mexe só na área financeira, ou só na sua área sentimental, ou numa área ou na outra. Ele mexe em tudo. E muitas das vezes a gente não quer. A gente fala: Deus, faz de novo. Mas aí Deus começa a mexer nas coisas da nossa vida e a gente: não, Deus, isso aqui pode deixar. Isso aqui ainda está bom, ainda serve, né? Ele poderia muito bem pegar um pedaço do barro que porventura não tivesse quebrado, ainda tivesse bom. Não, vou reaproveitar esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui vai continuar. Não, Deus, isso aqui não precisa mexer. E às vezes a gente até se atreve mais, né? A gente fala: não, Deus, faz assim. Não, Deus, ó, aqui embaixo você faz um pouquinho mais largo, tá? Para poder apoiar melhor. Aí você vem puxando, afina um pouquinho, depois abre de novo. Eu quero assim, Deus, o vaso. O outro: não, Deus, eu quero o vaso quadrado. Não, Deus, mas pinta dessa cor, faz desse jeito, faz esse trabalho aqui assim. A gente muitas vezes quer mandar em Deus, né? A gente quer falar: Deus, faça assim que é melhor. Sendo que a gente não sabe de quase nada, né? Para não dizer nada, né? Mas essa é uma grande questão que a gente falando assim, né? Pode até parecer fácil. Não é só confiar em Deus. É um processo muitas vezes doloroso. Vão ter muitas batalhas, muitas dificuldades para poder a gente aprender a confiar em Deus. Mas se a gente não der o primeiro passo de querer confiar em Deus, de buscar ter confiança em Deus, como que a gente vai alcançar? Como que a gente vai aprender a se deixar ser trabalhado por Deus, se a gente não dá o primeiro passo, se a gente não reconhece que é barro, que sem Ele não somos nada, e que só com Ele a gente pode ser alguma coisa? Como que a gente pode se tornar um vaso de valor, um vaso com utilidade, se a gente não deixa Deus trabalhar? É fácil? Não, mas é necessário deixar Deus trabalhar. É necessário aprender a confiar em Deus, é necessário aprender a descansar em Deus e a trabalhar em Deus também. Porque muitas vezes a gente tem a noção errada, às vezes até quem é novo convertido, de que eu aceitei a Jesus e vai acabar os meus problemas. Agora eu só vou fazer o que gosto, agora vai ser tudo bem, vai ser só alegria. E não é assim, a gente sabe que não é assim. A palavra de Deus diz que a gente vai ter aflição, que a gente vai passar por provas. Isso aí vai ser até morrer. Mas não desanima. Não se deixe parar. Você pode estar abatido,
mas não se deixe ser destruído. Você pode estar cansado, mas não se renda. Continue, busque forças em Deus. Peça a Deus, busque a Deus. Não fique só pensando: Senhor, eu preciso melhorar. Meu Deus, como eu sou falho. Não, levanta-te, haja. Faça alguma coisa. Se põe em pé. Mire aonde você quer ir. O meu alvo é Cristo, então eu vou buscar a Cristo. Cristo já veio até nós, Ele já se entregou, se sacrificou, se doou por nós. E a gente fica querendo que Deus nos pegue no colo, né? E leve. Não, não é Deus que se afasta da gente. Somos nós que, através do pecado, nos afastamos de Deus. E Deus está sempre ali do lado, esperando somente você tomar o primeiro passo. Esperando você se levantar e querer mais dele. Outra coisa muito interessante que a gente pode parar para perceber é que o vaso que se quebrou. Eu não sei se você reparou nisso, né? Mas a palavra diz que o vaso que se quebrou, não foi o oleiro que quebrou o vaso. Sabe, a gente sabe qual é o lugar que a gente vai para aprender. Se eu quero aprender, eu vou para a escola e tal. A gente sabe qual o lugar que a gente tem que ir quando está doente. Eu vou ao médico, eu vou no hospital. A gente sabe quando a gente quer que alguém faça uma obra ou algo do tipo. A gente sabe quem procurar. Procura um pedreiro, procura um engenheiro, um arquiteto. A gente sabe todas essas coisas. A gente sabe o lugar certo de procurar. Quando se trata de coisas materiais. Mas por que quando se trata de coisas espirituais, a gente não procura no lugar certo? Aqui diz que o vaso se quebrou. Mas por que é que a gente insiste tanto em quebrar a cara, em se quebrar em tantos outros lugares? A gente vê tantas pessoas procurando outros lugares para se consertar. Procura em balada, em bebida, em drogas, sendo que esse é o lugar certo. É na casa do oleiro. Você não é barro, você não é vaso, então por que você quer se tratar em outros lugares? O lugar certo para se tratar é na casa de Deus, é nas mãos de Deus. E aí, quando a gente se deixa ser tratado por Deus, é que a gente passa a ter alguma utilidade, e que a gente passa então a valer alguma coisa. E aí então, o que a gente percebe? Que aquele barro que não tem valor para muitos, para um especialista, para o oleiro, é um barro com muito valor, porque ele sabe que aquele barro pode se tornar um vaso incrível, um vaso com muita utilidade, que pode fazer muitas coisas. Olha só, não importa o quão destruído você está, a gente percebe aqui pela palavra, né, que o vaso se quebrou, não deu uma rachadinha, não deu uma trincada aqui, o vaso literalmente se quebrou todo. Mas não importa o quão destruído você está, não importa o quão em pedaços você está, não importa a sua situação. Saiba que com o oleiro no lugar certo,
tudo pode ser resolvido. Ainda que muitas pessoas possam dizer que não tem jeito, Deus diz que tem jeito. A gente estava inclusive falando um pouquinho sobre isso no nosso estudo que a gente teve na segunda-feira. Quem não veio, perdeu, tá? A gente falou um pouquinho sobre a cultura do cancelamento, né? E a gente percebe que tantas pessoas erram e ficam... Você olha assim, a pessoa está totalmente destruída. E até a gente às vezes para e... Será que tem jeito? Mas a gente vê como um grande exemplo, né? Poxa, Paulo era perseguidor dos cristãos. Você pode olhar e dizer assim, cara, esse não tem mais jeito, não tem mais jeito mesmo. Esse aí já era, esse foi. Mas a gente vê a grande obra que Deus fez na vida dele. Ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho de Cristo. Então não se deixe levar pelas aparências, mesmo que pareça tudo em pedaços, quebrado, ainda tem jeito sim. E Deus pode fazer grandes coisas, Deus pode fazer ainda um milagre dele, pode refazer e fazer tudo novo, não pela metade, mas tudo novo, amém? Tudo novo. Tem algo muito interessante acerca do vaso, é que ele simplesmente, puramente ele, não tem tanto valor assim. O que dá, de certa forma, valor para o vaso? É aquilo que ele está guardando, é o que ele tem dentro de si. Até porque essa é a função do vaso, é guardar, armazenar algo. Então, se um vaso está puro, ele não tem tanta utilidade assim. Mas, quando esse vaso, então, é colocado dentro dele algo valioso, mesmo que esse vaso seja aquele de barro, velhinho, que você olha e não dê nada, mas o dono daquele vaso vai guardar com tanto carinho. Por quê? Porque dentro do vaso tem algo que é valioso, tem algo de valor. Fazendo um paralelo então com o livro de Lamentações, no capítulo 3, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Se não fosse Deus, certamente todos nós estaríamos quebrados, consumidos. Mas o que a gente vê é que, por causa do Senhor, nós ainda podemos ser alguma coisa. Vamos lá então, na parábola do vinho novo, em Mateus, nos mostra que a gente não pode colocar vinho novo em odre velho. O odre, aqui nesse caso, tem a mesma finalidade do vaso, de guardar algo, e nesse caso, vinho. Mas por que a gente não pode guardar vinho novo em odre velho? Vamos lá. Eu estava pesquisando e vi então um estudioso falando assim, que o odre era tipo uma bolsa feita de couro animal. E o vinho novo é um vinho então que ainda não passou pela fermentação. E o que ocorre é que quando é colocado um vinho novo em um odre velho, o vinho começa a fermentar e a gerar gás. E com o passar do tempo, começa a ter pressão dentro do odre e ele começa a se expandir. Só que quando o odre já é velho, ele perde um pouco da elasticidade, da maleabilidade dele.
E aí, com isso, então, ele se rompe. E aí você perde o odre e o vinho. Mas o que isso tudo tem a ver com o que a gente está falando sobre vaso, né? Primeiro eu já falei, o odre tem a mesma finalidade do vaso, que é armazenar alguma coisa. Então o odre por si só não tem tanto valor. O que tem mais valor é o que se guarda dentro do odre. E a gente percebe algo a mais, que é o vinho novo. A gente parando para pensar, muita gente pensa, por que Deus ainda não fez isso nas nossas vidas? Por que Deus ainda não fez tal coisa na minha vida? E a resposta é bem aqui. Porque muitas vezes a gente não está preparado para suportar a pressão que vai ter nas nossas vidas. A gente percebe que quando a gente começa a buscar a Deus e a querer mais de Deus, muitas coisas acontecem. E é a famosa frase, né? Quanto mais poder se tem, quanto mais coisas se tem, mais responsabilidade a gente tem. Eu mudaria um pouquinho. Quanto mais de Deus a gente quer, quanto mais a gente busca, mais pressão a gente tem que suportar. O diabo não fica feliz em te ver buscando ao Senhor, não fica feliz em te ver querendo mais de Deus. Então ele vai tentar te atacar. Isso vai gerar pressão na sua vida, vai gerar conflitos. E se a gente for velho, a gente acaba rompendo e se perde. Mas aqui o sentido de velho não é de eu sou crente há muito tempo, eu tenho 40 anos de igreja. Não, cara. Você pode ser adolescente e ser velho, e ser um odre velho. Mas por que a gente fica velho? Porque a gente deixa de ser tratado por Deus, deixa de dar ouvidos à voz de Deus, deixa de dar atenção, deixa de ser deixado, a gente deixa de ser moldado por Deus, a gente não dá mais atenção à palavra de Deus, a gente vive na correria para um lado, para o outro, passa desapercebido, entra culto, sai culto, começa o dia, termina outro dia e passa a semana, mês, vai embora e a gente vai perdendo aquele vinho, né? Muitas pessoas se lembram, às vezes até se prendem ao passado, porque na minha época de adolescente a gente subia muito todo dia, na minha época de jovem a gente fazia isso, na minha época de pré-adolescente a gente fazia isso, fazia aquilo, a gente orava todo dia, a gente buscava. Mas por que a gente não faz isso hoje? Eu não estou dizendo isso só para os mais experientes que há na minha juventude, mas muitas vezes os jovens mesmos dizem, na minha adolescência a gente era fervoroso, a gente buscava a Deus. Mas por que a gente não faz mais isso? Por que paramos? Por que a gente não busca mais, não ora mais? Por quê? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer. Por que eu parei de fazer tal coisa? Por que eu orava de madrugada, deixei de orar? Por que eu lia a Bíblia todo dia e deixei de ler? Por que eu orava com intensidade, rasgava o coração? Porque a oração não se trata do tempo que você fica orando. Não se trata de ficar 3, 5 horas orando, repetindo a mesma coisa. A palavra de Deus nos mostra que a oração se trata de ter um coração quebrantado, se trata de falar com sinceridade, de abrir o coração para Deus. Não se trata de
repetir palavras bonitas, de montar frases. Nossa, não. Se trata de você se colocar na posição e orar. Falar: Deus, eu parei de te buscar. Deus, eu orava com fervor, não oro mais. Deus, eu te buscava com todo o coração e não te busco mais. Pai, me ajuda a voltar ao primeiro amor, a voltar às boas práticas. Me ajuda, me dê força. Mesmo que você não, a gente, que é uma palavra que não é só para vocês, mas é para todos nós, para jovens, adolescentes, adultos, é para qualquer um. Acordou cansado, acordou desanimado, sem forças, mesmo assim, não para não, continue firme, amém? Continue firme. Deus nos quer ver, Ele se alegra em vermos buscando Ele. Ele se alegra em ver a gente buscando mais dEle, querendo mais, se empenhando, mesmo sem vontade, pegando a palavra para ler, ainda que não queira orar, dobre os joelhos e ore a Deus, porque certamente Ele vai fazer dessa sua oração, mesmo que, tem que ser sincero, mesmo, Pai, não tenho tido vontade de te buscar, não tenho tido vontade de orar, mas é oração sincera. Vou falar o que? Deus, eu te amo, eu só penso em te buscar. Não, é mentira. Mas se você pedir misericórdia a Deus e a partir desse reconhecimento de que você precisa mudar, tomar então a atitude para mudar, Deus certamente vai te ajudar. Ele certamente vai estender a mão para te ajudar a levantar e a caminhar. A gente não está sozinho nas lutas dessa vida. Nós temos o Espírito Santo conosco, e é Ele que nos auxilia, nos ajuda, nos consola, nos conforta. E além do Espírito Santo, a gente tem a igreja, os amigos, a família. Deus nos dá isso, para que um ajude ao outro. Então, quando você vê um irmãozinho que está desanimado, ajuda ele, ora por ele. Não fica julgando, dizendo: está se desviando, está fazendo isso, fazendo aquilo. A gente precisa ter uma palavrinha que a gente diz que é empatia. A gente precisa amar o nosso próximo. A palavra de Deus diz isso, como a nós mesmos. Você gostaria de, se você estivesse fraco na fé, alguém viesse te julgando e você está errado, você está isso, está aquilo, tem que se consertar? Pelo menos eu ficaria muito feliz se alguém dissesse: meu irmão, conta comigo, tá? Deus te ama, eu te amo, não esquece de Deus não, vou te ajudar. Você quer mudar? Você quer melhorar? Eu vou te ajudar. Vamos orar junto, vamos ler a Bíblia junto. A gente estava falando nesses dias na consagração sobre isso. A gente ouve muito falar sobre esse é o momento. A gente ouve isso em várias fases da nossa vida, né? Essa é a hora de buscar, essa é a hora de se entregar a Deus, essa é a hora, é o agora, é agora. Só que às vezes a gente não para prestar atenção por que é agora. Vocês já pararam para pensar nisso? Poxa, já ouvi isso quando eu era mais novo, que é a hora de buscar a Deus, que é a hora de se entregar.
eu ouvi isso a minha infância inteira. Mas sabe por que essa que é a hora? Eu falei isso na nossa consagração e falo hoje de novo. Porque o único tempo que a gente pode fazer alguma coisa é o hoje. Você pode ter escutado isso a sua vida inteira, de que é a hora de buscar, é a hora de se entregar. Mas o que passou, não tem mais como a gente mudar. Aquilo que se foi, você pode até tentar reparar alguma coisa ou outra, mas não tem como voltar. E aí existe o outro extremo, então, que vive preso ao futuro, querendo antecipar as coisas. Poxa, Deus me prometeu isso, e você vive querendo que aquilo chegue, pensando no dia que você receber a bênção. Você vive imaginando como vai ser minha vida daqui a 20 anos, daqui a 10 anos. E aí perde a vida planejando o futuro. Não estou dizendo que você não deva planejar, não. A gente precisa ter os nossos planos. Você tem sonho? Você tem projeto? A gente precisa. Mas a gente não pode viver em função disso. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente perde a nossa vida no presente, não vive o presente, porque está gastando o presente, pensando no futuro. Eu digo isso por experiência própria, porque por muito tempo eu ficava pensando, me peguei pensando já várias vezes sobre isso. Poxa, como vai ser minha vida daqui a 10 anos, minha vida daqui a 20 anos? Só que você põe na ponta do lápis e você vai ver, cara, você passou metade da sua vida pensando em como vai ser o seu futuro. Se for fazer as contas, você não viveu quase nada. Ah, eu tenho 25 anos, eu tenho 45 anos. Aí você vai botar na conta, você viveu 15. Porque os outros 10, 20 anos você estava pensando no futuro, ao invés de viver o presente. E é curioso e até engraçado, né? Por que chama presente? É justamente por causa disso. É uma dádiva que Deus nos dá, é um presente que Ele nos dá. É o hoje que a gente pode fazer alguma coisa, que a gente pode se levantar, ir até a casa do oleiro para receber uma palavra de Deus. É hoje que a gente pode, estando quebrado, ser reconstruído por Deus. É hoje, é o presente. Então, meu irmão, que a gente possa parar um pouquinho, às vezes a gente pensa demais, né? Não estou dizendo que não é para não pensar, mas às vezes a gente pensa demais. A gente pensa no que passou, a gente pensa no que vai vir. Às vezes a gente precisa parar um pouquinho de pensar e agir. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Levanta-te. E a gente vê aqui que Jeremias, assim que ele ouviu a palavra de Deus, a ordem de Deus, ele vai. Que diz: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. E no próximo versículo ele diz: então fui eu à casa do oleiro. Tem coisas que a gente não pode perder tempo pensando. Poxa, ele poderia muito bem parar aqui e pensar: poxa, mas o que Deus quer que eu vá fazer lá? O que será que Deus está preparando? E aí ficar lá, ó, protelando, esperando, pensando no que poderia ser, ao invés de ir. Que a gente possa, cada dia, aprender um pouquinho mais a dar sempre esse primeiro passo, esse levantar, que todo dia a gente possa realmente levantar e se dispor a fazer alguma coisa.
E é aí que a gente percebe, quando a gente se deixa ser moldado por Deus, quando a gente se deixa ser feito novo, é aí então que Deus pode vir com o vinho novo dele e nos encher. Lembre-se que muita coisa pode não ter acontecido ainda porque não estamos preparados. Essa é uma realidade. Muita coisa Deus só não fez porque não estamos preparados. Que a gente busque estar preparado. Certamente não é algo para daqui a uma semana eu vou estar preparado, não. É um caminho. E a palavra de Deus diz que o caminho é estreito. Vai ter dificuldades, vão ter provas, mas isso serve para nos fazer crescer. Serve para a gente aprender a aguentar a pressão que a gente vai ter que passar. Não é para desanimar, que então que pessimismo, né? A gente vai passar por prova, vou ter que suportar tudo isso. Mas é a palavra de Deus. Sabe, às vezes a gente, pelo menos eu, paro e olho para trás e vejo que hoje, por exemplo, não sei nem como que eu estou aqui. Mas se a gente parar para pensar, a gente percebe que tantas coisas que aconteceram para que hoje a gente pudesse estar onde a gente está. Se você tem um casamento estruturado, lembre quantas provas, quantas lutas que vocês passaram juntos para poder estar firmes hoje. A prova não é algo só para te fazer passar raiva, te fazer chorar. São coisas que nos fazem crescer. E é isso que a gente tem que aprender. Porque as dificuldades, as provas fazem parte da nossa vida e servem para nos fortalecer. Você começa hoje com um passo pequeno, mas que para você já é algo difícil. Ou você acha que não tem tanta importância, mas dê esse passo. Porque essas coisas pequenas vão te preparando para o que Deus quer fazer na tua vida. Poxa, eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Poxa, mas começa falando com os conhecidos. Eu tenho vergonha de pregar o evangelho. Mas começa conversando com o seu amigo. Não precisa chegar e começar a pregar para 500 pessoas. Para no meio da faculdade, no meio da escola, no meio da rua e começa a pregar. Mas alguma coisa a gente tem que fazer, cara. Seu ministério é pastoral? Então começa a fazer algo para exercer seu ministério lá na frente. Seu ministério é cuidar das crianças? Então comece a fazer alguma coisa. Seu ministério é cuidar, é ser diácono, cuidar das coisas da igreja. Começa a fazer alguma coisa. Começa a prestar atenção, a fazer algo para te preparar para o futuro. Faça algo, comece. Ninguém começa dando um passo gigante. A gente começa aqui, de pouquinho em pouquinho. E quando vier um desafio, se for de Deus, aceite, que Deus vai te capacitar. Imagina se a gente nunca tivesse desafios, a gente nunca ia crescer. Para pensar. Se na escola você nunca tivesse que apresentar um seminário, capaz às vezes de você nem conseguir falar em público. Poxa, eu tenho vergonha, eu tenho medo disso. Poxa, busque a Deus, se prepare.
que Ele vai te dar capacidade, vai te capacitar para poder fazer a obra dEle. Virão desafios, com certeza. Mas com Deus, a gente pode vencer todos esses desafios. Mas é somente com Deus. E é sendo um vaso moldado por Deus, sendo preparado, para então depois ser cheio de Deus, para que finalmente a gente possa então transbordar. Não foi o que a gente cantou hoje? Enche-me até transbordar. Às vezes a gente é até um pouco egoísta, né? Quer que Deus nos enche, nos enche, nos enche, e nada para o nosso irmão. Deus, olha para mim, me enche aqui, mas a gente não quer ajudar o nosso irmão. Então, meus irmãos, que essa palavra possa ser completada no coração de cada um. E que a cada dia a gente possa se levantar, mas não com aquele levantar sem pretensão alguma, sabe? Não viva seus dias sem meta, sem alvo nenhum. Mas ponha seu alvo em Cristo e comece. Apenas comece. Não pense, está muito longe de eu viver os planos de Deus para a minha vida. Não pense que, nossa, o plano de Deus para a minha vida é esse, mas está tão distante. Apenas comece, dê o passo em direção, busque a Deus, que um dia, se você fizer isso, certamente um dia, você vai olhar para trás e vai ver, nossa, olha onde eu estou. Não é que Deus fez na minha vida a obra que Ele tanto falou? Não é que Deus me colocou aonde que eu nem imaginaria? Não estou dizendo que, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro, vou ser famoso, isso, aquilo, vou ser isso, vou ser aquilo, vou ser um cantor de sucesso, vou ser um pregador de sucesso. O sucesso de Deus é muito diferente do sucesso dos homens. Seu ministério é cuidar das crianças, não espere que um dia você vai se tornar um cantor famoso. O sucesso não está baseado nisso. O sucesso está baseado em cumprir a vontade de Deus. E cumprindo a vontade de Deus, a gente vai ter aquela paz, satisfação, porque estando na vontade de Deus é o melhor lugar que a gente pode estar. E é aí que a gente vai então ser completo, ser totalmente cheio, para poder transbordar, alcançar as vidas e fazer a vontade de Deus. Amém? Se deixe ser moldado por Deus, que essa palavra seja completa, seja completada no coração de cada um. Amém? Agradecer a oportunidade e voltar a palavra para Lucas. Amém? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nosso primeiro culto jovem, o Senhor nos chamou a atenção em relação a dar o primeiro passo para o nível mais profundo de intimidade. E nesse segundo culto, o Senhor novamente nos chama a atenção a dar o primeiro passo, mas para ser moldado por Ele, a deixar o vaso se quebrar na mão dele, para que ele molde da forma que ele quer, para usar a sua vida em prol da obra dele. E como André Felipe falou aqui, Paulo teve um encontro com Cristo que mudou a vida dele.
E ele vai falar que o poder de Deus, o poder que ele tem ali em relação a falar, ele vem de Deus. E lá em 2 de Coríntios, capítulo 4, ele vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Que você possa nessa noite dar o primeiro passo para deixar ser moldado por Deus e ver o agir de Deus na sua vida. E mesmo que seja atribulado, como a palavra diz, não seremos angustiados. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar moldando o nosso vaso, porque o barro ainda não secou e ele pode ser moldado, mas basta que demos o primeiro passo. E eu quero convidar você neste momento a se colocar de pé, e estaremos entregando a nossa vida na mão do Senhor. Estaremos realizando uma oração, e que você possa nesse momento colocar a sua vida diante do Senhor, que nesse momento você possa se entregar ao Senhor e pedir que seja feita a vontade dEle na nossa vida. Como André Felipe falou aqui, não é fácil a gente ouvir e querer fazer e atender a voz de Deus, porque muitas das vezes é muito mais fácil a gente ouvir o nosso próprio eu, mas o Senhor, Ele nos convida a viver em prol do reino de Deus, reino esse que já está estabelecido sobre a terra, reino esse que eu e você fazemos parte e precisamos levar para aqueles que ainda não encontraram este reino. Então, que neste momento você possa estar entregando a sua vida. Não espere que eu comece a orar, não. Pode começar a orar. Você na sua casa pode entregar a sua vida diante do Senhor, e que venha pedir a Ele: quebra e faz de novo. E faz de novo, porque eu sei que quando o Senhor quebrar, quando o Senhor começar a me moldar, eu começarei a experimentar coisas grandes que o Senhor tem sobre a minha vida. E não vai ser pela metade, porque todas as coisas serão feitas novas. Pai, eis aqui a tua igreja, ó Deus. Eis aqui, ó Pai, jovens, adultos, adolescentes, crianças, que precisam, ó Deus, ser moldados por Ti, ó Pai. Eu coloco a minha vida diante do Senhor, ó Deus, e que o Senhor possa fazer, ó Pai, o Teu querer e a Tua vontade sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que está aqui e que está desejando isto neste momento, ó Pai. Não sou eu que vou desejar por eles, mas se eles desejam, ó Pai, cremos que o Senhor pode realizar infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos, ó Deus. Por isso, nesta noite, ó Deus, que o Senhor venha moldar cada vaso aqui presente, ó Pai. E que cada vaso, ó Deus, possa experimentar mais e mais de Ti, ó Deus. E que eles possam ser cheios até transbordar. E que esse transbordamento, ó Pai, possa alcançar as vidas que estão ao redor deles. Que esse transbordamento possa alcançar a família de cada um, ó Deus. Que esse transbordamento, ó Deus, possa alcançar o trabalho, a faculdade, a escola de cada um deles, ó Deus. Que eles possam ser referencial onde quer que eles estejam, ó Deus. Pai, faça a Tua vontade em nossos meios, ó Deus. Teu Espírito Santo tem liberdade sobre este lugar. Teu Espírito Santo tem liberdade em nossas vidas, ó Pai. Por isso, faça cumprir o Teu querer e a Tua vontade no meio da Tua igreja nesta noite, ó Deus. Nós Te louvamos, ó Deus, e nós Te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós.
É o Senhor que tem, ó Pai, abençoado o teu povo. É o Senhor que tem nos livrado, ó Pai, das pestes que este mundo tem encontrado neste momento. Mas cremos que o Senhor pode fazer muito mais ainda, ó Deus. E é por isso que, no nome santo de Jesus, nós nos colocamos, nos rendemos, nos humilhamos, ó Pai, para que a Tua vontade seja realizada em nossos meios. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo que o Senhor ainda vai realizar em nossos meios, ó Pai. Neste momento estaremos, ó Deus, encerrando este culto, ó Deus. Mas que seja encerrado somente aqui, ó Deus. Mas que este culto permaneça na vida de cada um, aonde quer que eles estejam, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, queremos também desde já colocar a vida, ó Deus, financeira de cada um aqui em Tuas mãos, ó Deus. Aqueles que podem ofertar e aqueles que não podem ofertar, ó Pai. Que a Tua mão de poder seja sobre a vida deles, ó Pai. Que o Senhor, que é Deus de provisão, possa estar provendo neste momento, ó Pai, um trabalho sobre a vida daqueles que estão necessitados, que estão à busca de um trabalho, ó Deus. E que nunca falte, ó Deus, na vida dos Teus filhos, ó Pai. Na vida de cada dizimista da Tua casa, de cada ofertante, de cada filho Teu, ó Pai. Que nunca falte o pão de cada dia. Que nunca falte, ó Deus, o alimento necessário, ó Deus. Que o Senhor possa estar provendo, ó Pai, neste momento, para a honra e para a glória do Teu nome, ó Deus. Assim nós Te agradecemos por tudo, ó Pai. Te agradecemos pela palavra ministrada neste momento e já colocamos também a vida do André Felipe em Tuas mãos, ó Pai. Ele que se colocou à Tua disposição, ó Deus, para trazer a palavra nesta noite. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, o ministério dele, a família dele, ó Pai. E que cada dia mais ele se coloque diante do Senhor para que o Teu nome e que Teu reino se propague na terra, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus. É a minha oração a Ti, grato, desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor possa estar abençoando cada um aqui. Só lembrando que as saídas são pelas laterais e os gasofilácios já estão na porta. Aquele que quiser estar ofertando ou dizimando, só está depositando ali. E a você, jovem, quero estar convidando para a próxima segunda-feira estar participando conosco do nosso night às 7h30. O tema, a gente ainda está vendo se a gente vai repetir o tema, porque de tão bom que foi, ficou mais coisas para serem faladas. Então, que você possa vir e convidar mais um para poder estar participando conosco. Assim que o Senhor abençoe cada um e encerramos aqui o nosso culto. Amém?